Fala aí, turma, uma ótima segunda-feira para todos vocês. Estamos aí de volta trazendo mais questões da prova teórica do Detran. Para quem aí vai fazer a prova teórica do Detran no decorrer dessa semana, não pode vir perder os nossos simulados postados aqui no canal, beleza? Então, para garantir, já deixa o sininho ativado para você não vir perder as notificações dos próximos vídeos, beleza? E antes de darmos início aí com as nossas questões, quero parabenizar todo o pessoal que fez a prova sexta-feira e conseguiu a aprovação. E vejam só, pessoal, o comentário da Regina, com 63 anos de idade, ela conseguiu a aprovação e na prova teórica, passando com 22 pontos, turma. Então não importa a sua idade, se o seu objetivo é ser um condutor habilitado, então, pessoal, foco na meta que a aprovação vem, beleza? Então vamos lá, pessoal, vejamos aí a nossa primeira questão. Os pneus deverão ter sulcos de no mínimo, letra A, 1,06 mm de profundidade, letra B, 1,6 mm de profundidade, letra C, 0,5 mm de profundidade e a letra D, 1,0 mm de profundidade. Qual será a resposta correta da nossa questão? Enquanto vocês analisam aí qual é a resposta, se você ainda não deixou o seu like, já deixa o like no vídeo para fortalecer o canal, beleza? Vamos lá então, turma. Os pneus deverão ter sulcos de no mínimo 1,6 mm de profundidade, ok? Então a resposta correta aí da nossa questão é a letra B de bola. Vamos à nossa próxima pergunta. Questão de número 2, a sinalização horizontal que indica ao condutor a proibição para estacionar é feita na cor letra A, vermelha, letra B, amarelo, letra C, preto e letra D, branco. Qual é a resposta correta da nossa questão? Observem bem as alternativas, prestem bastante atenção. Vamos lá, pessoal, a sinalização horizontal, olha a palavra-chave da questão, que indica ao condutor a proibição para estacionar é feita na cor amarela, beleza? Então quem escolheu a letra B de bola aí como correta acertou a questão, beleza? Então lembre-se, proibição é pintada na cor amarela. E agora, pessoal, a permissão é pintada na cor branca, ok? Vamos lá seguindo a nossa próxima pergunta. Questão de número 3. É incorreto afirmar que o motorista é defensivo. Vejamos aí. Letra A tem consciência pessoal e de coletividade. Letra B é cauteloso e possui uma postura pacífica. Letra C sempre mantém a calma e a educação. E a letra D, pessoal, observa bem o trânsito à sua frente, prevê situações de risco e acelera o veículo ao máximo para sair de tais situações rapidamente. Qual é a resposta correta da nossa questão? Prestem bastante atenção. Lembre-se aí das dicas que a gente sempre passa aqui no canal, praticamente quase todos os dias. A gente sempre está batendo na mesma tecla de várias dicas que a gente passa aqui no canal. Vamos lá. É incorreto afirmar que o motorista defensivo... Qual é a resposta, pessoal? É a letra D de dado. Observa bem o trânsito à sua frente, prevê situações de risco e acelera o veículo ao máximo para sair de tais situações rapidamente. Essa parte aí, pessoal, que fala acelera o veículo ao máximo, isso aí é armadilha, tá? Nesse caso você não deve fazer isso. E quando aparece também a palavrinha rapidamente, cuidado com essa palavrinha rapidamente, onde na maioria das vezes, pessoal, vocês irão considerar a alternativa como armadilha, beleza? Como a questão quer saber a afirmativa incorreta, é exatamente a letra D. E tomem cuidado também, pessoal, com a palavrinha sempre, tá bom? É a mesma situação aí da palavra rapidamente. 90% das vezes vocês também irão considerar como armadilha, beleza? Sendo assim, vamos na nossa próxima pergunta. Pergunta de número 4, turma, diz o seguinte: sobre a forma de dirigir,
quais das situações abaixo podem causar riscos no trânsito? Vamos lá. Letra A, dirigir com as duas mãos no volante. Letra B, fazer movimentos ou manobras bruscas sem sinalizar. Letra C, evitar acender cigarros, apanhar objetos dentro do veículo em movimento e atender ao telefone celular. E letra D, não desviar a atenção do ato de dirigir, não participar de brincadeiras e não praticar rachas. Qual é a resposta correta da nossa questão? Observem bem as alternativas, prestem bastante atenção. Vamos lá, pessoal, voltando aí à nossa questão sobre a forma de dirigir, quais das situações abaixo podem causar riscos no trânsito? Resposta certa é a letra B de bola, pessoal, fazer movimentos ou manobras bruscas sem sinalizar, beleza? Então quem escolheu a letra B de bola aí como correta, meus parabéns. E aproveitando aí, pessoal, já deixando a dica aí para vocês, fiquem atentos, anote no caderninho para vocês não virem esquecer. Toda vez que aparecer a palavra brusca ou bruscamente entre as alternativas que vocês irão analisar na prova de vocês, vocês poderão considerar essa alternativa aí como armadilha, beleza? Lembrando sempre, é muito importante vocês ficarem atentos ao objetivo da questão, tá? Pois dependendo do que a questão está querendo, ela pode ser exatamente a resposta que vocês irão marcar como correta, tá bom? Então, sendo assim, turma, vamos seguindo a nossa próxima questão. Questão de número 5. Os sinais de trânsito, além de serem inscritos em placas e pintadas no leito da via pública, ainda podem ser: letra A, luminosos e sonoros. Letra B, luminosos e por gestos. Letra C, sonoros e por gestos. E a letra D, luminosos, sonoros e por gestos. Qual é a resposta correta da nossa questão? Vou dar aí mais alguns segundos para vocês analisarem. Prestem bastante atenção, essa aí também é bem fácil, hein? Vamos lá. Os sinais de trânsito, além de serem inscritos em placas e pintadas no leito da via pública, ainda podem ser luminosos, sonoros e por gestos, beleza? Então quem escolheu a letra D como correta, meus parabéns. E vamos lá com mais uma dica. A dica, pessoal, é bem simples e bem objetiva. Vejam só. Observem, pessoal, que a letra D apresenta a informação luminosos, sonoros e por gestos. E reparem que as outras alternativas apresentam apenas alguma dessas informações espalhadas entre as alternativas. Então tenham em mente, pessoal, a alternativa mais completa da informação, ou seja, tem todas as informações contidas na mesma alternativa, podem marcar essa alternativa aí como correta, tá bom? É 100% garantido aí a pontuação de vocês, beleza? Então anote essa estratégia aí para vocês não virem esquecer e vamos lá seguindo a nossa próxima questão. Agora a questão de número 6, responda corretamente. Chama-se passagem de nível. Letra A, todo cruzamento no mesmo nível. Letra B, todo cruzamento sobre pontes e viadutos. Letra C, todo cruzamento de nível rodoferroviário. E a letra D, todo limite lateral de uma pista de rolamento. Qual das alternativas aí corresponde com a nossa questão? Prestem bastante atenção. Vejam aí qual é a resposta correta. E vamos lá. Responda corretamente. Chama-se passagem de nível todo cruzamento de nível rodoferroviário. Beleza? Então, a resposta certa aí da nossa questão é a letra C de casa. Vamos lá à nossa próxima pergunta. Agora a questão de número 7, a importância e o objetivo da sinalização está em informar aos usuários da via sobre: letra A, condições da via, restrições impostas ao trânsito e obrigações e proibições no uso da via. Letra B, a situação do trânsito.
Letra C, a condição do veículo. E a letra D, a proibição de cometer atos de imprudência. Qual será a resposta correta da nossa questão? Observem bem as alternativas. Vejam aí qual é a resposta. Vamos lá. A importância e o objetivo da sinalização está em informar aos usuários da via sobre condições da via, restrições impostas ao trânsito e obrigações e proibições no uso da via. Então, pessoal, a resposta certa aí da nossa questão é a letra A, beleza? E mais uma dica, ou seja, mais uma estratégia de análise de alternativas que eu deixo para vocês é a seguinte. Ao observarem as alternativas, geralmente, pessoal, as alternativas maiores, vocês irão escolher aí como correta, tá bom? Observem que a letra A é a alternativa maior entre todas as alternativas, beleza? Vamos lá, pessoal, seguindo a nossa próxima pergunta. Agora vejamos atentamente a questão de número 8. Quando solicitado pelo proprietário do veículo, o órgão que deverá expedir vias originais do CRLV é: letra A, o Senatran. Letra B, o Denatran. Letra C, o Detran. Ou a letra D, o Contran. Qual será a resposta correta da nossa questão? Observem bem as alternativas. Prestem bastante atenção. Vamos lá, vejamos aí se vocês acertaram. Quando solicitado pelo proprietário do veículo, o órgão que deverá expedir vias originais do CRLV, ou seja, é o Certificado de Registro e Licenciamento Veicular, ou do veículo, é o Detran. Então, quem escolheu a letra C de casa aí como correta, meus parabéns, beleza? E pessoal, tomem bastante cuidado, já vou deixar vocês avisados aí, caso isso aconteça na prova de vocês. Se entre as alternativas lá aparecer Denatran e outra Senatran, vocês vão levar em consideração o Senatran e não o Denatran, tá? Pois ela foi extinta e substituído pelo Senatran, que agora é a Secretaria Nacional de Trânsito, beleza? Então fiquem atentos aí quanto a isso e vamos lá seguindo a nossa próxima pergunta. Agora pergunta de número 9, em uma ultrapassagem, a primeira situação a ser analisada é: letra A, a distância de parada. Letra B, a distância de conversão. Letra C, a distância de percepção. E letra D, o risco da manobra. Qual é a resposta correta da nossa questão? Observem bem as alternativas. Prestem bastante atenção. E vamos lá, pessoal. Em uma ultrapassagem, a primeira situação a ser analisada é o risco da manobra. Lembre-se disso. Então, quem escolheu a letra D de dado como correta, meus parabéns, ok? Vamos na nossa próxima pergunta. Agora, questão de número 10. O condutor defensivo deve saber que, para realizar a ultrapassagem segura, precisa avaliar principalmente: letra A, a distância obrigatória. Letra B, a sua própria perícia para realizar a manobra. Letra C, se o automóvel é resistente. Letra D, a distância necessária e a sinalização. E aí, pessoal, qual é a resposta correta da nossa questão? Alguns segundos aí para vocês analisarem. Observem bem uma por uma. Vamos lá então, voltando à questão. O condutor defensivo deve saber que, para realizar ultrapassagem segura, olha a palavra-chave da questão, precisa avaliar principalmente a distância necessária e a sinalização. Então, se a sua escolha foi a letra D de dado, meus parabéns, acertou a questão, beleza? Vamos lá seguindo a nossa próxima pergunta.
Agora vejamos a nossa questão de número 11. Dirigindo-se para o trabalho em avenida bastante movimentada, você percebe que o veículo começa a falhar. Você, letra A, buzina insistentemente e força a saída do veículo que estiver à sua frente para um dos lados da via. Letra B, sinaliza com setas e sinais de braço para avisar sua intenção de parar em local seguro. Letra C, acende os faróis altos do seu veículo para sinalizar ajuda. E a letra D, para no meio da pista e aciona o pisca-alerta. E aí, pessoal, qual é a resposta correta da nossa questão? Observem bem cada uma delas. Prestem bastante atenção. Vejamos aí então, dirigindo-se para o trabalho em avenida bastante movimentada, você percebe que o veículo começa a falhar. Nesse caso, pessoal, você sinaliza com setas e sinais de braço para avisar sua intenção de parar em local seguro, ok? Então, a resposta certa aí da nossa questão é a letra B de bola. E pessoal, mais dicas aí para vocês. Apareceu lá na alternativa buzinar insistentemente. Vocês irão considerar como armadilha. Outra coisa, utilizar farol alto. Vocês também, pessoal, fiquem atentos, pois geralmente vai ser considerada como armadilha também. Com exceção quando a alternativa especificar que a utilização do farol alto é fora das áreas urbanas. E no momento que não poderá utilizar o farol alto é ao cruzar com outro veículo, beleza? Então fiquem atentos aí quanto a isso, ok? E dizer também que é para o veículo parar no meio da pista, de forma nenhuma o veículo deve parar no meio da pista, beleza? Sendo assim, vamos lá à nossa próxima pergunta. Agora vejamos a nossa questão de número 12, questão de placas aí para vocês. Qual das placas abaixo corresponde à alfândega, pessoal? Observem aí cada uma das placas e vejam qual é a resposta correta da nossa questão. Prestem bastante atenção. Vejam aí qual é a resposta. Vejamos então se vocês acertaram. Resposta correta é a letra B de bola, pessoal, onde tem apenas esse tracinho preto na placa. É ela que é identificada como alfândega, beleza? E vamos lá, para quem não sabe ou está na dúvida, a placa da letra A é identificada como uso obrigatório de corrente, beleza? Placa da letra C, dê a preferência, e placa da letra D, cruzamento de vias, beleza? Então essas foram as placas da nossa questão de número 12. Vamos lá à nossa próxima pergunta. Questão de número 13. Qual das alternativas abaixo melhor representa o procedimento correto do condutor ao dirigir veículo automotor? Letra A, pisar no pedal do freio antes da embreagem ao reduzir a velocidade. Letra B, sinalizar antes de realizar manobras com o veículo. Letra C, utilizar as marchas corretamente. E a letra D, pessoal, todas as alternativas estão corretas. Qual é a resposta correta da nossa questão? Observem bem as alternativas, prestem bastante atenção. Vamos lá então, qual das alternativas abaixo melhor representa o procedimento correto do condutor ao dirigir veículo automotor? É letra D, pessoal, é a resposta. Todas as alternativas estão corretas. E passando aí, inclusive, para quem é novo no canal e ainda não sabe aí dessa dica, geralmente, pessoal, quando aparece esse tipo de alternativa, como está na letra D, todas as alternativas estão corretas. Geralmente ela será a resposta certa, beleza? Se você não sabia dessa dica aí também, anote no seu caderninho para você não vir esquecer, beleza? Sendo assim, turma, vamos lá à nossa próxima pergunta.
Questão de número 14, pessoal, diz o seguinte: o candidato com necessidades especiais poderá fazer o exame em carro próprio, desde que: letra A, o veículo esteja adaptado para o candidato. Letra B, o veículo tem assento de elevação. Letra C, o veículo tem um adesivo indicado que é portador de necessidades especiais. E a letra D, nenhuma das respostas acima. Qual é a resposta correta da nossa questão? Prestem bastante atenção. Observem aí cada uma das alternativas. E vamos lá, turma. O candidato com necessidades especiais poderá fazer o exame em carro próprio, desde que o veículo esteja adaptado para o candidato, tá bom? Então, quem escolheu a letra A como correta, acertou a questão. Vamos lá, seguindo a nossa próxima pergunta. Vamos na questão de número 15. A circulação da água entre o motor e o radiador é forçada. Letra A, pelo carburador. Letra B, pela bomba d'água. Letra C, pela bomba de óleo. E letra D, pela roda d'água. Qual será a resposta correta da nossa questão? Observem bem as alternativas, prestem bastante atenção. E vamos lá, pessoal. A circulação da água entre o motor e o radiador é forçada pela bomba d'água, ok? Então, quem escolheu a letra B de bola aí como correta, meus parabéns. Vamos na nossa próxima pergunta. Questão 16. A verificação de eventual complementação do nível de água do radiador deve ser feita. Letra A, em qualquer hora do dia. Letra B, com o motor quente. Letra C, com o motor frio. E letra D, no final de sua jornada diária. Qual é a resposta correta da nossa questão? Observem bem. Vejam aí qual é a resposta correta. Vamos lá, turma. A verificação de eventual complementação do nível de água do radiador deve ser feita com o motor frio, beleza? Então, quem escolheu a letra C de casa aí como correta, meus parabéns. E vamos aí, pessoal, com mais uma estratégia que funciona na maioria das vezes. Vejam aí, quando aparecem duas alternativas, pessoal, que começam iguais, mas que no final elas entram em contradição uma com a outra, como por exemplo a letra B e a letra C. A B diz motor quente e a letra C diz com o motor frio. Observou alternativas parecidas aí como essa, tá? Que começam iguais, mas que terminam em contradição. Geralmente a resposta vai estar entre uma delas duas. E observem também, pessoal, a palavrinha qualquer que aparece aí na letra A, onde na maioria das vezes vocês também irão considerar a alternativa como armadilha, beleza? Anote todas as dicas que a gente já passou até aqui. Já foi mais de 8, se eu não me engano, tá? Mas eu olhando aqui rapidamente no meu caderno, já foi ao todo 10 dicas que já foi passado no vídeo de hoje aqui para vocês. 10 dicas por enquanto, beleza? Então, pessoal, eu sugiro a vocês, todas as vezes que eu trouxer um conteúdo novo aqui no canal para vocês, acompanhe o vídeo com um caderninho e uma caneta na mão para você vir acompanhar todas as dicas e anotar todas elas, para vocês ficarem por dentro de todas as informações úteis aí para a prova de vocês, beleza? Então, sendo assim, pessoal, vamos lá agora a nossa próxima pergunta. Agora a questão de número 17. Em um acidente de trânsito, se o socorrista não é um profissional de resgate, deve-se limitar, letra A, a oferecer água para a vítima. Letra B, a fazer o mínimo necessário com a vítima até a chegada do socorro. Letra C, tentar salvar a vítima utilizando de qualquer técnica. E a letra D, retirar o capacete de um motociclista. Vejam cada uma das alternativas, prestem bastante atenção, ok? E vejam qual é a resposta correta da nossa questão.
Vou dar aí mais alguns segundos para vocês analisarem. Vamos lá então, pessoal. Em um acidente de trânsito, se o socorrista não é um profissional de resgate, deve se limitar ao quê, pessoal? A fazer o mínimo necessário com a vítima até a chegada do socorro, ok? Então, a resposta certa aí da nossa questão é a letra B de bola. E vamos aí com mais estratégias, mais dicas aí para vocês, tá? Como já falei, já foi ao todo aí 10 dicas, agora vamos para mais. E agora, pessoal, são dicas de primeiros socorros. Então anote aí para você não vir esquecer, caso você ainda não saiba dessas dicas. Em questões de primeiros socorros, pessoal, apareceu alguma alternativa dizendo para oferecer algum alimento líquido ou sólido, vocês irão considerar como armadilha. Isso mesmo. E outra coisa, falou em retirar o capacete, pode considerar também como armadilha, beleza? Então anote aí e vamos lá agora seguindo a nossa próxima pergunta. Agora a questão de número 18, onde as crianças com idade inferior a 10 anos devem ser transportadas? Letra A, no banco dianteiro com o cinto de segurança. Letra B, no banco dianteiro com o responsável. Letra C, no banco traseiro. E letra D, pessoal, no banco traseiro com cadeira especial. Qual é a resposta correta da nossa questão? Prestem bastante atenção. Vou dar mais alguns segundos para vocês analisarem. Vamos lá então, onde as crianças com idade inferior a 10 anos devem ser transportadas no banco traseiro com cadeira especial, beleza? Então a resposta certa aí é a letra D de dado. Vamos seguindo aí. Questão de número 19. A fiscalização da gestão de trânsito poderá ser realizada com a utilização de aparelhos que, quanto ao modo de operação, podem ser classificados. Letra A, em automático e não automático. Letra B, radar e medidor óptico. Letra C, fixo, estático, móvel e portátil. E letra D, eletrônico e audiovisual. Qual é a resposta correta da nossa questão, pessoal? Observem bem as alternativas, prestem bastante atenção. Vamos lá então. A fiscalização da gestão de trânsito poderá ser realizada com a utilização de aparelhos que, quanto ao modo de operação, podem ser classificados em fixo, estático, móvel e portátil, ok? Então é essa aí a resposta correta da nossa questão, a letra C de casa. E observem, pessoal, que ela é a alternativa mais completa de informação, que geralmente é separada por vírgulas. Vamos lá seguindo a nossa próxima pergunta. Agora, para ficar mais fácil aí para vocês, vejamos a questão de número 20. A placa de sinalização abaixo é identificada como? Observem a imagem da placa. Letra A, siga em frente. Letra B, sentido de circulação da via. Letra C, passagem obrigatória. E letra D, sentido único. Qual é a resposta correta da nossa questão? Prestem bastante atenção. Vejam aí qual é a resposta correta. Vamos lá então, pessoal, observando a imagem da placa, vejam que a seta está no sentido horizontal, correto? Então vamos lá, a resposta certa aí é a letra B de bola, sentido de circulação da via. Guardem e memorizem isso aí, ok? Agora, se essa seta estivesse na posição vertical, aí nesse caso a identificação da placa seria siga em frente. E se ela estivesse na posição no horário de 5 horas, aí o nome dessa placa seria passagem obrigatória, tá? Anote aí no caderninho de vocês todas as posições das setas, que cada uma delas corresponde a um nome da placa, beleza? Então, recapitulando, sentido horizontal,
Sentido de circulação da via, sentido vertical, ou seja, a seta em pé, siga em frente, e a seta na posição e no horário de 5 horas é passagem obrigatória. Beleza? Sendo assim, turma, vamos lá à nossa próxima pergunta. Questão de número 21. Ao realizar uma avaliação primária numa vítima de acidente de trânsito, o primeiro item que deve ser avaliado é: letra A, circulação e proteção da vítima. Letra B, nível de consciência e respiração. Letra C, fraturas e hemorragias. E letra D, vias aéreas e coluna cervical. Qual é a resposta correta da nossa questão? Prestem bastante atenção. Vamos lá então, pessoal, voltando aí à nossa pergunta. Ao realizar uma avaliação primária numa vítima de acidente de trânsito, o primeiro item que deve ser avaliado é, pessoal, o nível de consciência e respiração, beleza? É isso aí. Então, quem escolheu a letra B de bola aí como correta, acertou a questão, beleza? Vamos lá seguindo a nossa próxima pergunta. Agora a questão de número 22, em que situação o socorrista deve usar a pressão digital na artéria? Letra A, em pequenos sangramentos. Letra B, nas entrôceis. Letra C, nas contusões. E letra D, nos grandes sangramentos. E aí, pessoal, qual é a resposta correta da nossa questão? Observem bem aí as alternativas. Prestem bastante atenção. E vamos lá, em que situação o socorrista deve usar a pressão digital na artéria? É em pequenos sangramentos, ok? Então, a resposta certa aí foi a letra A. E só reforçando a dica que eu passei algumas questões atrás aí para vocês sobre, pessoal, as alternativas que começam iguais, mas que no final elas entram em contradição uma com a outra. Nesse caso aqui, elas entraram em contradição já no início, mas no final terminaram iguais, que é a letra A e a letra D. A letra A diz em pequenos sangramentos e a letra D diz nos grandes sangramentos. Então, observou isso aí, pessoal? Fiquem ligados que provavelmente a resposta vai estar entre uma delas duas, beleza? Vamos lá então, seguindo a nossa próxima pergunta. Questão de número 23 diz o seguinte: dirigindo um veículo, o condutor que encontrar crianças, pessoas idosas ou deficientes físicos atravessando a via deve, vamos lá, letra A, diminuir a velocidade e buzinar e seguir em frente. Letra B, parar o veículo e facilitar a travessia. Letra C, diminuir a velocidade, dar um sinal de luz e seguir em frente. E letra D, diminuir a velocidade, desviar e seguir em frente. Qual é a resposta correta da nossa... Qual é a resposta correta da nossa questão? Prestem bastante atenção. Vou dar aí mais alguns segundos para vocês analisarem. Vamos lá então. Dirigindo um veículo, o condutor que encontrar crianças, pessoas idosas ou deficientes físicos atravessando a via devem o quê? Parar o veículo e facilitar a travessia, beleza? Então a resposta certa aí é a letra B de bola. E anote aí, pessoal, mais essas estratégias em questões de normas de circulação e conduta. Vejam aí, quando se fala em buzinar relacionado às pessoas, sejam gestantes, idosas ou até mesmo a ciclistas, vocês vão considerar como armadilha. E outra coisa, utilizar também sinal de luz para advertir a qualquer uma pessoa, tá? Para que ela saia da frente para o condutor seguir viagem, vocês também vão considerar como armadilha, tá? Então vamos que vamos à nossa próxima pergunta. Pergunta de número 24. A identificação interna dos veículos é feita. Letra A, por caracteres gravados no chassi ou monobloco.
Letra B, pela documentação portada pelo condutor. Letra C, pelo manual do proprietário correspondente ao modelo do veículo. E letra D, não há identificação interna, somente externa feita pelas placas. Qual é a resposta correta da questão, turma? Observem as alternativas. Vejamos então aí se vocês acertaram. A identificação interna dos veículos é feita por caracteres gravados no chassi ou monobloco, ok? Então, a resposta certa aí da nossa questão é a letra A. E mais uma palavrinha que aparece aí entre as alternativas, é importante você anotar também no seu caderno, é a palavrinha somente. Caso você ainda não anotou no seu caderninho aí, no decorrer dos vídeos que já foram publicados aqui no canal, no decorrer de toda a semana, beleza? Então anote aí, pois na maioria das vezes vocês também irão considerar a alternativa como armadilha, beleza? Vamos lá à nossa próxima pergunta. Pergunta de número 25. Se houver sinalização indicativa que permita o movimento diante de sinal vermelho do semáforo, o motorista poderá: letra A, fazer o movimento de conversão à esquerda. Letra B, fazer o movimento de conversão à direita. Letra C, seguir em frente. E letra D, fazer movimento de retorno no cruzamento. E aí, pessoal, qual é a resposta correta da nossa questão? Prestem bastante atenção. Vejamos aí se vocês estão espertos e se vocês realmente aí vão acertar essa questão. Vamos lá. Se houver sinalização indicativa que permita o movimento diante de sinal vermelho do semáforo, o motorista poderá fazer o que, pessoal? Fazer o movimento de conversão à direita, beleza? Então, a resposta certa aí da nossa questão é a letra B de bola. E mais uma vez, valendo aquela dica que eu já expliquei aqui para vocês, quando aparecem duas alternativas bem parecidas, seja no início ou no final, elas entram em contradição uma com a outra, beleza? Por isso que eu falo, pessoal, que todas as dicas que eu passo aqui no canal para vocês, anotem, porque vai ajudar demais vocês no dia que vocês forem fazer a prova teórica, beleza? Sendo assim, pessoal, vamos lá à nossa próxima pergunta. Questão de número 26. Quando for realizar uma parada de emergência, o condutor deverá, letra A, pedir para outros motoristas o socorrerem. Letra B, chamar a assistência técnica. Letra C, parar sobre a via. E a letra D, sinalizar com pisca-alerta e o triângulo e retirar o veículo do fluxo de trânsito. Qual é a resposta correta da nossa questão? Prestem bastante atenção. Vejam aí qual é a resposta. Vamos lá então. Quando for realizar uma parada de emergência, o condutor deverá o que, pessoal? Sinalizar com o pisca-alerta e o triângulo e retirar o veículo do fluxo de trânsito, ok? Então a resposta certa aí da nossa questão é a letra D de dado. E observem que ela é a alternativa maior e também é a alternativa mais completa de informação, beleza? Sendo assim, vamos lá à nossa próxima pergunta. Agora a questão de número 27. Prevenir-se ao prestar socorro a alguém significa: letra A, evitar riscos pessoais e acidentes secundários. Letra B, somente socorrer se estiver acompanhado por alguém. Letra C, socorrer somente durante o dia. E a letra D, somente socorrer quando não houver sangramento. Qual é a resposta correta da nossa questão? Vamos lá. E aí, pessoal, já viram aí qual é a resposta? Então vamos lá, voltando à nossa questão. Prevenir-se ao prestar socorro a alguém significa evitar riscos pessoais e acidentes secundários, beleza? Então a resposta certa aí, pessoal, é a letra A.
E para quem ficou atento com a palavrinha somente, que aparece na letra B, C e D, restou apenas a letra A para marcar aí como correta, beleza? Vamos lá à nossa próxima pergunta. Questão 28. O capacete adequado deve conter o selo. Letra A do CONTRAN, letra B do Inmetro, letra C do DENATRAN e letra D do CIRETRAN. Qual é a resposta correta da nossa questão? Prestem bastante atenção, vejam aí qual é a resposta correta. E vamos lá, pessoal, o capacete adequado deve conter o selo do Inmetro, ok? Então, a resposta certa aí da nossa questão é a letra B de bola. Vamos seguindo aí. Questão de número 29. Quando for necessário acionar o pedal do freio várias vezes para ele funcionar, isto pode ser um sintoma. Letra A, de que existe vazamento de fluido no sistema e precisa de reparo urgente. Letra B, que a mola do freio perdeu a ação. Letra C, que os pneus estão descalibrados. E letra D, o disco de freio está esquentando. Qual é a resposta correta da nossa questão? Prestem bastante atenção aí. Vejam aí qual é a resposta. Vamos lá, pessoal. Quando for necessário acionar o pedal do freio várias vezes para ele funcionar, isto pode ser um sintoma de que existe vazamento de fluido no sistema e precisa de reparo urgente. Então é isso aí. Então quem escolheu a letra A como correta acertou a questão, beleza? Vamos seguindo aí, turma. Agora a questão de número 30, prestem bastante atenção. Qual a velocidade limite nas estradas e nas vias de trânsito rápido, respectivamente? Letra A, 30 e 60 km por hora. Letra B, 40 e 80 km por hora. Letra C, 80 e 60 km por hora. E letra D, 60 e 80 km por hora. Qual das alternativas corresponde com a nossa questão? Prestem bastante atenção aí na questão. Vejam as alternativas. Vamos lá então, pessoal. Vejamos aí se vocês acertaram. Qual a velocidade limite, ou seja, a velocidade máxima nas estradas? Vamos lá. Isso aí vocês precisam decorar, tá bom? Anote aí no caderno para você não vir esquecer. Velocidade máxima para as estradas é de 60 km por hora. Isso para todos os veículos, tá bom? E a velocidade máxima nas vias de trânsito rápido será de 80 km por hora, ok? Como a primeira informação é estrada e a segunda informação é vias de trânsito rápido, e vejam que na terminação da questão tem a palavra respectivamente, ou seja, tem que ser a alternativa que apresenta a resposta na ordem como está apresentada na questão. E a alternativa que está aí exatamente na ordem como está apresentada aí na questão é a letra D de dado. Observem que na letra C está invertido a ordem, tá bom? Então é muito importante vocês prestarem bastante atenção nisso aí no dia da prova de vocês, caso apareça lá na questão essa palavrinha aí, respectivamente, tá bom? Então apareceu respectivamente, lembre-se que tem que ser na ordem como está apresentada na questão, beleza? Sendo assim, pessoal, vamos lá à nossa próxima pergunta. Pergunta de número 31. Em caso de acidente, a primeira atitude a ser tomada é: letra A, socorrer a vítima o mais rápido possível. Letra B, procurar um telefone e chamar o serviço médico especializado. Letra C, imobilizar completamente a vítima. E letra D, proteger a cabeça e a coluna da vítima. Qual é a resposta correta da nossa questão? Prestem bastante atenção, por mais que a questão
esteja bem parecida aí com outra questão que a gente viu no decorrer do vídeo, mas observem que as alternativas têm outras informações, tá? Então não é questão repetida caso alguém tenha essa impressão. Vejam aí qual é a resposta. Vamos lá então. Em caso de acidente, a primeira atitude a ser tomada é procurar um telefone e chamar o serviço médico especializado, beleza? Então a resposta certa aí da nossa questão é a letra B de bola. Vamos à nossa próxima pergunta. Questão de número 32, assina-lhe a alternativa falsa. Vamos lá. Letra A, o extintor de incêndio sempre fica no mesmo lugar em todos os tipos de veículo. Letra B, o extintor do tipo ABC é o mais recomendável para ser utilizado nos veículos. Letra C, o lugar do extintor varia de acordo com o modelo e marca do veículo. E a letra D, é muito importante checar a validade do cilindro do extintor de incêndio instalado em nosso veículo. E aí, pessoal, observando cada uma das alternativas, qual delas está coerente com a questão está querendo saber? Observem bem, prestem bastante atenção. Vou dar aí mais alguns segundos para vocês analisarem. E vamos lá então, pessoal, vejamos aí se vocês acertaram. Assina-lhe a alternativa falsa. E qual é? É a letra A, que diz que o extintor de incêndio sempre fica no mesmo lugar em todos os tipos de veículo, ok? Então quem escolheu a letra A como correta acertou a questão. Vamos seguindo a nossa próxima pergunta. Vejamos a nossa pergunta de número 33, prestem bastante atenção. Um condutor de 73 anos habilitado na categoria B deve renovar o exame de aptidão física e mental a cada letra A, 2 anos, letra B, 3 anos, letra C, 1 ano e letra D, 5 anos. Qual é a resposta correta da nossa questão? Lembre-se aí das informações que eu já passei aqui no canal para quem acompanha diariamente os nossos vídeos. Daquela regrinha da faixa etária de cada condutor. Observem bem. Vamos lá então, pessoal. Um condutor de 73 anos habilitado na categoria B deve renovar o exame de aptidão física e mental a cada 3 anos, isso mesmo. Então quem escolheu a letra B de bola aí como correta acertou a questão. E vamos lá, pessoal, a nossa regrinha aí para quem não sabe. Então se realmente você não sabe, aproveite aí para você anotar no seu caderno. Para os condutores, pessoal, até 50 anos, o prazo da renovação será de 10 em 10 anos. A partir dos 51 anos de idade até 70 anos, o prazo da renovação será de 5 em 5 anos. A partir de 71 anos para cima, o prazo da renovação nesse caso será de 3 anos. Beleza? Então, sendo assim, pessoal, vamos lá à nossa próxima pergunta. Vamos lá, questão de número 34. Utilizar placa de identificação em desacordo com as especificações e os modelos estabelecidos pelo CONTRAN é infração de natureza. Letra A, gravíssima, com 5 pontos na carteira. Letra B, grave, com 7 pontos na carteira. Letra C, leve, com 3 pontos na carteira. E letra D, média, com 4 pontos na carteira. Qual é a resposta correta da nossa questão, pessoal? Prestem bastante atenção. Vejam cada uma das alternativas. E vamos lá então. Utilizar placa de identificação em desacordo com as especificações e os modelos estabelecidos pelo CONTRAN é infração de natureza
média, pessoal. Isso está de acordo com o artigo 221 do CTB. Então é média com 4 pontos na carteira, beleza? E pessoal, tomem bastante cuidado para quem aí não prestou atenção. Na letra A tem uma armadilha aí. Está dizendo infração gravíssima com 5 pontos na carteira. Para quem já decorou o valor de cada uma das infrações, sabe que infração gravíssima corresponde a 7 pontos e não a 5 pontos. Na letra B também está errado, que diz infração grave com 7 pontos na carteira e não é. Infração grave corresponde a 5 pontos, beleza? Então, pessoal, toda a atenção na hora que vocês forem fazer a leitura de vocês, beleza? Vamos lá à nossa próxima pergunta. Agora vejamos aí se realmente vocês decoraram o valor de cada uma das infrações. Olha que eu já comentei aí na questão anterior. Então prestem bastante atenção. Questão de número 35. Um motorista cometeu no último ano uma infração leve e uma média. Nessa situação, o número de pontos acumulados é: letra A, 9 pontos, letra B, 8 pontos, letra C, 7 pontos e letra D, 6 pontos. E aí, pessoal, qual é a resposta correta da nossa questão? Mas aí alguns de vocês podem falar: mas professor, você nem comentou da infração leve e média. Exatamente porque eu sabia que na questão 35 a gente ia falar sobre ela. Por isso que eu só falei da infração gravíssima e da infração grave. Então eu quero ver aí se realmente vocês sabem o valor de cada uma das infrações. E aí, pessoal, já viram aí qual é a resposta? Então vamos lá. Um motorista cometeu no último ano uma infração leve e uma média. Nessa situação, o número de pontos acumulados é... Vamos lá, pessoal. Qual é o valor da infração leve para início de conversa? O valor da infração leve corresponde a 3 pontos, ok? E o valor da infração média corresponde a 4 pontos. Então, somando as duas, corresponde a 7 pontos acumulados aí, pessoal, dentro de um ano, de acordo com a nossa questão. Então, quem escolheu a letra C de casa aí como correta, meus parabéns, beleza? Então, só reforçando aí para vocês: infração leve 3 pontos, média 4 pontos, grave 5 pontos e gravíssima 7 pontos, ok? Então, sendo assim, vamos lá à nossa próxima pergunta. Vamos lá, questão de número 36. Dirigir com validade da CNH vencida há mais de 30 dias é infração. Letra A, gravíssima. Letra B, grave. Letra C, média. E letra D, leve. Qual é a resposta correta da nossa questão? Observem bem as alternativas, vejam aí qual é a resposta correta. Vou dar aí mais alguns segundos para vocês analisarem. Vamos lá, pessoal. Dirigir com validade da CNH vencida há mais de 30 dias é infração gravíssima, pessoal, de acordo com o artigo 162, inciso 5 do CTB. Infração gravíssima que tem a pontuação de 7 pontos na carteira, beleza? Então, a resposta certa aí da nossa questão é a letra A. Vamos à nossa próxima questão. Questão de número 37. Quando o infrator tiver somados em seu prontuário 20 pontos ou mais, dependendo das infrações cometidas, ocorrerá: letra A, o recolhimento da habilitação. Letra B, a suspensão do direito de dirigir. Letra C, repreensão por escrito. E letra D, a cassação da habilitação. E aí, pessoal, qual é a resposta correta da nossa questão? Observem bem as alternativas. Vejam aí qual é a resposta correta. Vamos lá, voltando aí à nossa questão. Quando o infrator tiver somados em seu prontuário 20 pontos ou mais,
Dependendo das infrações cometidas, ocorrerá o quê? A suspensão do direito de dirigir, tá bom? Então, a resposta certa aí da nossa questão é a letra B de bola. Vamos seguindo a nossa próxima pergunta. A placa A7A tem a seguinte identificação. Observem a imagem da placa. Letra A, via lateral à esquerda. Letra B, seguir em frente ou à esquerda. Letra C, vire à esquerda ou estacione à frente. E letra D, seguir em frente ou vire à direita. Qual é a resposta correta da nossa questão? Prestem bastante atenção. Vejam aí qual é a resposta correta. E vamos lá, turma. A placa A7A tem a seguinte identificação. E qual é? Via lateral à esquerda. É isso mesmo. Então, quem escolheu a letra A como correta, meus parabéns, beleza? Sendo assim, vamos lá, nossa próxima pergunta. Agora a questão de número 40. Vejam só, qual a identificação correta da placa? Vejam a imagem da placa. Letra A, velocidade mínima. Letra B, velocidade controlada. Letra C, velocidade máxima. E letra D, velocidade máxima permitida. E aí, pessoal, qual das alternativas é a resposta correta da nossa questão? Prestem bastante atenção, vejam aí qual é a resposta correta. Vamos lá então, qual a identificação correta da placa, pessoal? É velocidade máxima permitida, ok? Então, resposta certa aí da nossa questão é a letra D de dado. Então é isso aí, pessoal. Essas foram as nossas 40 questões do vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Me desculpe se eu falei demais no vídeo, mas é muito importante eu fazer esses breves comentários aqui com vocês, enfatizar bastante as dicas e as estratégias aí para isso vir entrar na mente de vocês e vocês não virem esquecer, tá? Então, turma, se vocês gostaram desse conteúdo, compartilhe com seus amigos da sua autoescola. Fazendo assim, vocês estarão ajudando aos seus amigos e também ao canal e inclusive a ter engajamento aqui nesse vídeo para o maior número de pessoas, beleza? E não se esqueça de deixar aí nos comentários quantas questões você acertou, de qual estado você está assistindo a esse vídeo e se por acaso você é novo por aqui, deixe também seu comentário aí, beleza? E para todos vocês que já estão com a sua prova teórica marcada no decorrer dessa semana, que Deus vos abençoe e que cada um de vocês possam vir a alcançar a tão esperada aprovação, beleza? Então, pessoal, foco na meta que a aprovação vem, ok? Forte abraço, turma, fiquem todos com Deus e não se esqueçam, logo mais estaremos de volta aí trazendo mais questões e também amanhã, mais uma vez às 10 horas da manhã, com mais questões da prova teórica do Detran aqui no canal para vocês. Forte abraço, turma, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo aqui no seu canal MG Simulados Detran Online.